pacificar a terra e o mar. A terra fornece moradia, fornece subsistência, fornece segurança. A terra que haverá de ser destruída. E do mar também. O mar, nós temos o mar como um meio de transporte, de intercâmbio global, de comércio. E do mar também sai grande parte dos alimentos que sustentam a humanidade. E tanto a terra como o mar serão afetados por esse anjo. Mas aqui vem um anjo do Oriente que ele brada em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar, fazer dano à terra e o mar. E esse anjo brada: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então eu vi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos. Aqui, nós estamos na primeira parte da tribulação, dentro da visão que nós cremos. O mundo já está ardendo, os juízos de Deus já estão acontecendo, mas os judeus que não receberam no momento agora, presente, a salvação em Jesus Cristo, eles serão alcançados naquela época da tribulação, porque eles verão que os juízos de Deus que estavam previstos desde a antiguidade começaram a ser lançados sobre a terra. Então esses aqui são os remanescentes, são aqueles que vão crer em função do sofrimento, e eles serão enviados para a terra, serão selados, eles serão enviados para aquele momento de tribulação ganharem outros. Engraçado que esse selo que foi colocado neles aqui é o selo que vai impedir deles serem mortos naquela oportunidade. Porque todo aquele que não negar ao Salvador vai ser morto. Obrigado. Então é bom que a gente entenda isso. Por que nós entendemos isso? Porque logo depois, no verso 9, só repassando o 7 aqui, para a gente entrar no 8 com bastante ênfase. A grande multidão, no verso 9, a grande multidão com vestes brancas, já é inclusive resultado do trabalho desses 144 mil aqui. E de outros também, que terão as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Porque diz aqui, olha, depois disso, o verso 9, olhei e diante de mim estava uma grande multidão inumerável de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, porque a salvação havia os alcançado no momento mais difícil da sua existência, que era o momento daquela tribulação, da primeira parte da tribulação que eles foram alcançados. E eles adoram a Deus, eles magnificam a Deus, eles reconhecem a soberania de Deus, porque o grande problema do homem do pecado é que o homem não reconhece, gente. Eu quero que você entenda a grandeza do que eu estou falando aqui. Eu estava comentando com a minha esposa, a tribulação ela vem acontecendo desde o princípio. Existem tribulações, por exemplo, no livro de Gênesis, aquelas pessoas que não aceitaram a palavra de Noé, elas passaram por uma tribulação. Agora, isso prova para nós que a igreja não passará pela tribulação, porque sempre que há uma crise mundial ou alguma catástrofe, e os juízos põem na sua cabeça, os juízos naturais que acontecem são provisão de Deus. A seca do Nordeste brasileiro não é meramente uma consequência climática sem significado. As misérias que acontecem no mundo, que aconteceram no Oriente, que aconteceu recentemente no Japão, todas essas situações são situações que são juízos de Deus. Mas agora eu vejo uma coisa. Na época de Noé, Noé se salva. Porque Noé foi justo diante de Deus na sua geração.
E aqueles que não foram estavam depravados, eles sofreram juízo, mas Deus salvou o que era deles. E por isso que eu vejo que aquele que tem o nome do Senhor e teme ao Senhor, aquele que ama a Deus, ele será preservado. E a história continua. Porque também com Ló. Ló nem era um crente assim, um crente tão santificado. E aqui me chama a atenção uma coisa. Abraão intercede quando 2 anjos aparecem na sua casa para destruir a cidade de Sodoma. Abraão intercede e fala: porventura o Deus justo de toda a terra, se tiver 50 justos lá naquele lugar, o Senhor vai destruir aquilo lá. Deus falou: não vou. E ele foi negociando com Deus, como você conversa com um amigo, ele foi barganhando ali. Mas e se tiver 30, se tiver 20? Não vou destruir. A ponto de sobrar só um. Engraçado. Deus também anunciou previamente que ia fazer uma destruição, que ia levar uma tribulação lá para Sodoma. Deus avisou. Avisou ou não avisou? E muito bem avisado. Engraçado. Aí eu estava pensando. Ló, ele não condescendia, ele não concordava com os pecados que eram cometidos ali naquele lugar. E o fato é que os anjos tiveram que sacá-lo. Parece que a força para que ele saísse dali. E ele então é tirado juntamente com suas filhas. E a sua mulher, nem a sua mulher escapa. Interessante. A Bíblia fala que estarão 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. E ali a mulher dele ficou. A mulher dele ficou. Mas Deus preparou ali uma forma de salvar um justo. Aí nós avançamos mais pela história. E nós vemos Deus dando livramento para outros poucos, quando ele vai exercer o seu juízo sobre a terra. Agora, só que esse juízo aqui é um juízo, já é o final da situação, porque quando nós entramos no capítulo 8, aqui, deixa só abrir um parêntese. Nós falamos na semana passada das almas dos justos que estavam debaixo do altar, clamando por justiça. E é interessante que agora, quando nós entramos aqui no capítulo 8, o vidente João diz assim no verso 1: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Ou seja, aquele ambiente festivo, agradável, aquele ambiente de adoração, aquele ambiente de exaltação, aquele ambiente de... Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem costume de exaltar a Deus? Você tem costume de glorificar a Deus dentro do carro, em casa, comendo, ou no banheiro? Você tem costume de dar um glória a Deus na hora que você está diante de um prato de comida? Você tem costume de fazer isso? Você tem costume de dar um glória a Deus? Aqui na igreja eu confesso que eu acho que poderia ter mais barulho do que a gente vê na realidade. Mas você tem costume de fazer isso? Porque no céu é algo assim. É espontâneo, a exaltação, o reconhecimento. Só que tudo para no verso 1 do capítulo 8. Porque há um tempo de silêncio. Esse tempo de silêncio, ele pode ser considerado como uma expectativa diante do que vai acontecer, porque agora estão para ser abertos outros selos.
E João fala, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. 7 anjos que se acham em pé diante de eles, e a eles foram dadas 7 trombetas. Nos dias do Antigo Testamento, a trombeta servia para anunciar os acontecimentos importantes, para dar sinais em tempo de guerra. Então não tinha esse negócio de internet, não. Quando a trombeta soasse, o pessoal já ficava de prontidão. É esse aviso que você recebe do seu celular, é um alarme de que algo está para acontecer, uma catástrofe. Então as trombetas na Bíblia representam algo importante, um acontecimento extraordinário que estará para acontecer, que está na iminência de acontecer. Então diz aqui, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles estavam diante de Deus e a eles foram dadas 7 trombetas. Ou seja, o propósito era avisar do que haveria de acontecer. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. Aí sai um outro anjo, né? Não tem nada a ver com esses 7, e se coloca junto do altar. A ele foi dado muito incenso. Foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Vou explicar para você aqui. O que é o incensário? O incensário é uma panela de ferro. E era colocado ali ervas aromáticas, juntamente com brasas. Era um carvão vegetal colocado junto com esses incensos, e ali queimava esses incensos. O que significa aqui, sendo oferecido aqui, esse incensário com as orações dos santos? As orações sobem em forma de, como se fosse fumaça diante de Deus, e aqui está a oração dos injustiçados, dos perseguidos, dos que foram prejudicados, dos que foram perseguidos, dos que foram mortos, dos que foram, enfim, eles foram humilhados por causa da sua fé, por causa da sua opção, por causa do seu desejo de se manter íntegro diante de Deus. Você acha que, que é fácil se manter íntegro? Não. O diabo faz força para você ficar em casa. O diabo, ele trabalha para poder tirar você do propósito de servir a Deus, reconhecer a Deus. Que isso? Que bobagem é essa? Você come do que você ganha, você come do que você trabalha, você tem do que você se esforçou, é porque você é bom. O diabo fala isso. E quando você vem, você fala, não, eu tenho hoje um encontro marcado, a trombeta de Deus toca no seu coração, você larga as suas responsabilidades, as suas obrigações e fala, não, eu vou fazer algo que eu julgo mais importante, porque isso preserva a minha vida, preserva a minha casa, isso preserva a minha saúde espiritual, isso preserva a minha alma. É isso. E essa oração, as orações daqueles que estavam debaixo do altar ao julgamento, e agora vai começar um julgamento terrível, algo extraordinário. E diz o verso 4, e da mão do anjo subiu diante de Deus fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário e encheu com fogo do altar, ou seja, recebeu, santificou o fogo do altar com oração. Então aquilo ali é algo que torna oficial, lançou sobre a terra, e ali começa então agora o juízo de Deus, porque lançou sobre a terra as orações com o fogo do altar, e houve trovões e vozes, relâmpagos e terremotos. Começou ali com a oração dos santos, com as perseguições dos santos, dos mortos do passado, dos mortos do Novo Testamento, do início da igreja, os perseguidos por Roma, dos mortos do Velho Testamento, e os mortos de todas as épocas. Então é julgado sobre a terra. Aí começa a vingança de Deus em forma de guerras e catástrofes naturais. Você nunca viu, e eu também, nós nunca vimos um terremoto. Ontem eu estava vendo uma informação falando que está na iminência de acontecer um grande sismo sobre Portugal.
deverão morrer aí entre 15 e 30 mil pessoas, segundo os estudiosos. Está na iminência. Está na iminência. Isso aí os geólogos europeus conhecem, porque uma das reclamações deles lá é que eles não são muito diferentes do pessoal lá da terrinha, não. O governo deu dinheiro para eles construírem, já sabem disso há muitos anos, há mais de 30 anos. Só que agora está chegando a hora. E o governo deu dinheiro para que todo projeto novo, toda edificação nova que fosse levantada, que fosse feita nos moldes do Japão, onde os prédios são preparados para suportarem terremotos a uma escala aí acima de 7 graus, a escala Richter. Só que nem parece que 5% do que o governo mandou fazer foi feito. Então hoje, se vier, vai morrer muita gente. E a água vai invadir. Eles não são muito diferentes da gente, não. E a água vai invadir. E quando chega a natureza de uma forma desenfreada, você não tem como gritar papai e mamãe, porque papai e mamãe também estão desesperados buscando salvação. E diz o texto, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, subiu diante de Deus as orações dos santos, diante de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, manifestações na atmosfera, vozes, relâmpagos e terremotos. Aí então começa as trombetas, né? Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Ele avisa que algo extraordinário estará acontecendo naquele momento. A igreja já não está aqui. Você não entende. Eu estou lendo tanto sobre o assunto que eu estou vendo. Existe uma guerra entre os teólogos americanos, entre aqueles que defendem. É quase uma carnificina. Um ataca até a moral do outro para provar que ele está certo. Para provar. Então, para provar que nós não vamos passar pela tribulação, e tem aqueles que dizem que vai passar pela tribulação. E são teólogos famosos, conhecidos, livros, a gente lê livros desses caras, tudo. Então o que acontece? Se você vir alguém que não concorde com você, não discuta com ele, deixa ele. Se ele tiver um argumento mais sólido, porque o que eu vejo é o seguinte, é o que eu estava comentando com a minha esposa. Por exemplo, Israel, no Antigo Testamento, ela foi considerada como a esposa de Deus. Ela era esposa, Israel é esposa de Deus. E Deus fala de infidelidade de Israel, de traição de Israel, de prostituição de Israel. Mas no Novo Testamento, a igreja e não Israel já fala da noiva do Cordeiro. E a pergunta é exatamente essa. Como vamos colocar eu tenho uma noiva, como Jesus tem uma noiva, a noiva de Jesus é a igreja, e eu tenho uma noiva. E de repente, eu sei que a minha noiva vai estar passando por uma grande tribulação, por uma grande situação de risco de morrer, e eu tenho o poder de livrar e não vou livrar. Faz sentido? Você gostar da sua noiva e deixar ela lá passar, porque não, essa mulher queimou o feijão, eu vou deixar lá para ela aprender, ela passar uns apuros lá nessa tribulação. Está entendendo? Então por isso que não cabe na minha cabeça esse negócio que a igreja vai passar pela tribulação. Nós vamos subir no abrir e fechar de olho. Aqueles que estiverem, estiverem aptos, estiverem com a vida diante de Deus. Mas então começa aqui. O primeiro anjo, o capítulo 8, verso 7 do Apocalipse, o primeiro anjo tocou a trombeta. E olha só o que acontece, granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra, foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e de toda a relva verde. Como é que foi
Como é que acontece isso aqui? Isso acontece através da guerra, meu irmão. Isso aqui vai acontecer através da guerra, através dos artefatos nucleares. A Terra vai ser destruída, o alcance das armas nucleares, a manifestação, a radiação que vai se espalhar, que vai matar pessoas assim a um raio de distância. A bomba caiu aqui, vai estar morrendo gente lá para Nova York afora, porque o ar leva esse veneno para as pessoas respirarem. E diz aqui, granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra. Olha, hoje nós já temos problemas de alimentação, de suprimento de alimentação no mundo. Nós sabemos que muito é perdido, mas muito também não é plantado, muita terra não é plantada, né? E aqui 1/3 da terra e 1/3 das árvores e toda a relva verde está falando aqui de sobrevivência. A fome estará entrando para valer nos lares, nas vidas. Então aí você vai começar a entender aquela passagem que existe no Velho Testamento de uma mãe que comeu o seu filho e no dia seguinte ia comer o filho da outra. Porque vai ter um desespero muito grande. Vai ter uma situação de extremo rigor sobre a terra, porque a destruição será generalizada. Linguagem, né, que também, né, foi queimado 1/3 da terra. Uma linguagem figurada aqui, mas para uma grande destruição. Mostra esse castigo anunciado pelas trombetas. Não é completo, segundo aqui o comentarista. Uma fração menor, 1/4 da devastação acompanhou a abertura do 4º selo. Mas vejamos aqui o que acontece na sequência. O segundo anjo, ele toca a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O que é que nós temos aqui sendo atingido? Nós temos aqui 1/3 da vida marinha sendo destruída, e esse 1/3 consequentemente vai exercer influência sobre os outros 2/3, porque haverá putrefação, haverá envenenamento, gases e etc. Então o dano será extenso, será intenso e extenso, né? E fala também que além de morrer 1/3 das criaturas do mar, foi destruído 1/3 das embarcações. 1/3 das embarcações hoje significa um colapso comercial extraordinário. Então você que pensa em fazer um cruzeiro naquela época, você cuidado. É bem possível que o seu barquinho possa afundar. Os crentes não vai estar aqui, né? Está viajando aí na maionese. Bom, não sei, vai ter alguns crentes aqui, sim. Vai ter. Aqueles que não subiram, aqueles que não estavam preparados, aqueles que batiam, os que batem na mulher, os que pagam mal o funcionário, né? Então aqui nós estamos vendo aqui as embarcações. Engraçado que esse mar transformando em sangue, né, relembra a primeira praga sobre o Egito. É um juízo escatológico, ou seja, do fim dos tempos, resultante das erupções vulcânicas generalizadas. Isso aqui não está falando de poluição natural, mas está falando de algo que será proveniente. Foi lançado um grande monte, algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. As pessoas que estarão vivendo naquele tempo, muitos deles terão dinheiro para comprar alimentos, para levar uma vida talvez. Aqui está mostrando que o anticristo, ou quem quer que seja que esteja dominando nessa situação, ele não terá poder para promover a paz que só Deus pode dar.
Porque ainda que você tenha dinheiro, você tenha condições, que você o adore, ainda que você esteja do lado dele, você não terá o que comprar com o seu dinheiro. Quem está me entendendo? E diz mais, o verso 10, o terceiro anjo tocou a sua trombeta. O terceiro anjo, ele anuncia agora um outro evento catastrófico. E diz que caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes da água. Aqui pode muito bem, né, ser um artefato nuclear, como pode ser também um asteroide. Eu penso que talvez com a radiação, com o uso a luta que o mundo passa hoje, a maior luta é para frear as armas atômicas. E nós estamos vendo que é o seguinte, alguns países que dizem ter responsabilidade, como os Estados Unidos, a França, Inglaterra, são países que têm o domínio e a técnica da bomba atômica e têm ogivas nucleares para destruir o planeta várias vezes. Só que o problema hoje é que outros países com não tanta responsabilidade, eles também se julgam no direito de construir as suas bombas. Porque a bomba, eles falam que é um fator de dissuasão. Ou seja, se o meu vizinho quiser me atacar, ele não vai me atacar porque eu tenho uma arma potente aqui, ele não vai me atacar. Agora, e se o cara for maluco? E se o cara esquecer de tomar o gardenal dele naquele dia? E ele cismar que quer ser dono do mundo? Igual esse que saiu lá do Irã, o tal do Ahmadinejad. Que cara é um louco. Louco de carteirinha, amigo do Lula. Amigo do Chaves. Os Chaves empacotaram ele, coitado. Mas então os caras desses, eles querem bomba. Aí você imagina como é que vai estar o mundo com bomba. Que é bomba atômica, querido? É uma destruição em massa. Os Estados Unidos não botaram um soldado dentro do Japão quando jogaram a bomba sobre Hiroshima. Eles simplesmente mataram 240 mil pessoas simplesmente com um avião passando por cima. Então o poder de destruição, qual o valor que você acha que tem a vida de uma pessoa? E por que você acha que Deus vai colocar eu e você aqui nesse tempo? Como igreja do Senhor, como noiva do Senhor. Tem lógica isso? Pensa, raciocina. Deus não é Deus de energúmeno. Amém, pastor Rony? Para e pensa. O alcance. E diz que esse anjo, quando ele toca a trombeta, uma grande estrela, algo grandioso, vem queimando. Engraçado que recentemente caiu lá um asteroide, um pedaço de um asteroide caiu na Rússia. E entrou a tantos metros lá na face entrou no chão e acabou luz, acabou energia. Isso um pedaço de... Você imagina quanta coisa tem nos ares. Caiu um pedaço, causou um transtorno tão grande. E as pessoas, qual a segurança que você vai ter? Morando na caverna, morando no prédio, morando numa casa, qual vai ser a sua segurança? E diz que o nome, olha só, queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes das águas. Está falando de quê? Primeiro fala de destruir a alimentação da terra. Porque o pasto vai para o espaço, o gado vai para o espaço, a plantação vai para o espaço, agora a água potável também vai para o espaço. O Brasil, que é detentor aí de mais de 20% de água potável da terra, do planeta, né? Eu penso que vai ser afetado, porque diz aqui, ó, um terço dos rios e das fontes das águas são afetadas. E o nome da estrela que você já vê é absinto, o verso 11. O que é absinto? Absinto é algo amargo, é algo impossível de você, não é palatável. A losna.
Quem tomava um gorozinho aí, tomava loz. Quem tomava loz aí? Hã? O quê? Um gorozinho? Branquinha. Cachaça, pinga. Hã? Não, como é que é o nome hoje que chama? Amém, vocês estão nisso. Loza, não. Loza é o seguinte, na casa de todo pinguço, na entrada já tinha um ramo plantado. É ou não é, Chico? Você conheceu pessoas que eram assim. Aqui, tinha um pé de loza e tinha um pé de boldo. Hã? Carqueja. Esses têm tudo amargo. É tudo bom. É bom pro estômago, né? É lógico, para tirar toda aquela maldade do dia anterior, da noite anterior. Não vamos dispersar. Não vamos dispersar. Planta de sabor amargo e forte. Aqui serve de metáfora da calamidade e da tristeza. Não é venenosa, mas o seu amargor faz supor a morte. Águas que se tornaram amargas, o inverso do milagre em Mara. Em Mara, em Êxodo capítulo 15, verso 25, Deus transforma águas amargas em águas doces. Mas agora vai ser o contrário. E diz que 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Então, quer dizer, não eram venenosas, mas mataram. O 4º anjo, verso 12, tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol. Olha só, 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Está tendo aqui uma alteração em toda a estrutura luminária do planeta, do espaço. Estão sendo afetados tudo aquilo que foi criado de maneira ordenada, de maneira consciente, de maneira organizada, objetiva, está sendo afetado aqui. E diz que 1/3 do dia fica sem luz e também 1/3 da noite. E diz o vidente João: eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, e a águia dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então aqui, uma águia, ela lamentava, porque até então, esses acontecimentos que estavam acontecendo, eram acontecimentos que, apesar de serem terríveis e com resultados terríficos, sobrenaturais, mas eles não eram ainda o final. Existiam coisas piores para estar acontecendo. Uma versão fala um anjo, a outra fala águia. Essa é uma questão que nós temos com as traduções. Por isso que quando... Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um hobby... Eu conheço pessoas que têm hobby de comprar carrinho. Conheço pessoas que têm hobby de colecionar DVD. Conheço pessoas que têm hobby de colecionar latinha. Eu queria que você tivesse o hobby de comprar bíblias diferentes e livros evangélicos, comentários, dicionários, que você pegasse, comprasse, compra livros sobre a religião evangélica, sobre os cristãos católicos, compre livros sobre os testemunhos de Jeová, sobre mormons, dentro da visão nossa, para que você possa conhecer, inclusive até refutar o que eles pregam. Invista nisso.
Não passe tanto tempo diante da televisão, não passe tanto tempo diante daquilo que não vai te dar tanto resultado, mas pesquisa, obtenha esse conhecimento que vai te fortalecer e vai fazer com que você também seja um poço onde as pessoas possam beber. Eu estava tão triste essa semana, eu entrei numa loja, se tem uma coisa que eu gosto é de livro, e eu não tinha dinheiro para comprar livro. E eu passei naquela loja, uma loja hispana. Eu gosto da loja hispana porque os livros lá custam 20%, 30% do livro dos brasileiros. Por exemplo, um livro que eu for comprar no Brasil custa R$500, eu compro lá por 70, 80. Negócio bacana, né? O dicionário Strong, por exemplo, hoje tem de graça, segundo o pastor Rony, mas é na internet, mas é complicado para burro. Eu comprei lá por 70 e no Brasil era R$630. Comprei lá por $70, R$140, né? Então, aí eu cheguei naquela loja todo triste, aí cheguei lá e fui namorar a vitrine da loja. Aí escolhi lá 10 livros, 12 livros, fui para lá, andei para cá e tal, não sei o quê. Aí o moço fez as contas, quanto dá? 160. Eu falei, pois é, queria tanto e tal, compro, não compro, tem, não tem, comprei. Não dá. Hã? Rapaz, meu negócio é o seguinte, um livro é uma viagem. Do jeito que você assiste um filme e entra dentro do filme, você entra dentro de um livro quando é bom, você viaja nele. Você fica doidinho, você leva livro para o banheiro, você leva livro para a cama, você leva livro para tudo quanto é lugar, você leva livro. E ele tem a capacidade de... Agora é o seguinte, a gente corre risco, né? Que às vezes você vai ler também, uma coisa que... Mas quando você começa a se tornar um expert, raramente você compra porcaria. Eu no Brasil era um exímio frequentador de sebo. Quem conhece o que é sebo? Sabe o que é sebo? Sabe o que é sebo? Sebo é livro usado. E assim encontrava tanta preciosidade, livros preciosos da literatura brasileira. Você chegava no sebo, livro que já tinha sido esgotado e não foi publicado mais. Aí você chegava lá, você encontrava aquela preciosidade lá por uma pechincha. Eu saí de lá com um sacolão de livro, né? E ia para casa lendo, aí a gente ia para casa de ônibus, então a preocupação era só sentar, porque ler em pé não dá. E aí a gente ia desfrutando daquela coisa gostosa que é ler. Então eu queria que você tivesse esse hábito, incentivasse. O brasileiro não tem hábito disso, né? Fala pouco, conversa pouco, e quando fala besteira, e é desse jeito. Então procura ler, porque ler é bom demais. Não vou botar a culpa, não é disso. Bom, queridos, a questão toda é: na semana que vem, nós vamos começar o capítulo 9. E você há de convir comigo, se você... Quem está lendo o livro do Apocalipse em casa aqui?